Falando sobre agora, voltando na verdade para o lucro presumido, como é uma estimativa, muitas vezes não vai refletir a realidade. Como é que é o melhor jeito de lidar com casos em que, por exemplo, o que você está presumidamente pagando, tendo de faturamento, não reflete o que você está realmente faturando? Muito complicado, porque dentro dessa questão do lucro presumido, presumidamente você está tendo aquele lucro. Não tem muito como fugir disso, entendeu? Por isso que quem está dentro... Por isso que eu quis, até de forma um pouco exagerada, mas já que a gente não está tanto na questão técnica aqui, coloquei a questão do simples como uma regra para as pessoas que estão dentro do faturamento e da possibilidade da atividade econômica. Porque você está tendo um benefício de tributação, realmente. Você está tendo uma chance de pagar menos tributos, entendeu? No lucro presumido, sempre vai ser mais desvantajoso. E aí vamos passar um pouquinho para o lucro real, que a gente falou pouco aqui, na verdade nem falamos ainda, para você ver como é que é uma questão diferente. Você pode optar pelo lucro real. O problema do lucro real é que ele contabilmente é bem mais complexo. E as pessoas às vezes ficam com medo, porque ele precisa ser feito de forma bem apurada, para que não tenha um problema. Eu vou explicar esses possíveis problemas. E acaba sendo mais custoso, porque você vai ter que pagar um profissional de contabilidade que saiba trabalhar com isso e, além de saber trabalhar, que também esteja disposto. Porque exatamente em razão dessa maior dificuldade, maior complexidade, né, do cálculo, você vai acabar tendo profissionais que preferem não trabalhar com esse tipo de tributação. Então, o lucro real, ele passa por uma primeira apuração de lucro, que é o que a gente chama do lucro contábil, que é a despesa e a receita. Aí entra um pouco naquilo que você estava falando. Poxa, eu não estou tendo esse lucro realmente, mas como é que eu vou saber que eu não tenho esse lucro realmente efetivo? Através de uma declaração contábil, através de um balanço contábil, onde eu vou pegar todas as minhas despesas, eu vou pegar todas as minhas receitas, e aí eu vou chegar num resultado final, onde eu vou saber se eu tive lucro ou prejuízo. Isso a gente chama de lucro contábil, tá? Do lucro contábil, eu passo a fazer a apuração do lucro real. E aí é que está a grande questão, porque a legislação ela vai trazer para a gente determinados exemplos de despesas que precisam ser adicionadas e despesas que precisam ser excluídas. Mas eu já fiz isso no lucro contábil, na apuração do lucro contábil. É verdade. Vou dar um exemplo. Os impostos, as contribuições, as taxas. Isso entra como despesa. Então você já fez essa apuração no seu cálculo do lucro contábil. Isso não sai do lucro real, na sua análise do lucro real. Isso se mantém. Agora, vou dar um outro exemplo bem simples de entender. Vamos supor que você tem a sua empresa, ela está no lucro real e você resolveu fazer um curso. Curso de formação. Para você mesmo, profissional. Curso bom, nada de forma básico. Mas é só para você. E você jogou essa despesa dentro da empresa. Você, na hora de apurar o lucro contábil, você vai ter que colocar como uma despesa. Foi a empresa que pagou. A legislação ela vai dizer que na hora de você apurar o seu lucro real, essa despesa vai ter que ser excluída. Por quê? Quanto mais despesas você insere dentro da apuração do lucro da empresa, menos tributo você paga. Porque o seu resultado final de lucro vai ser menor. Se eu tenho mais despesas, consequentemente eu tenho menos lucro. Vou pagar menos imposto. Vou pagar menos imposto. Então, é aí que está a questão do... Isso a gente está falando de uma forma bem básica aqui. Mas é assim que a gente acaba identificando a complexidade desse regime na prática. Porque na teoria não é tão complexo assim. Mas na prática ele acaba sendo muito, muito detalhista. Precisa de muito trabalho. Né? Você precisa identificar que tipo de despesa vai ser excluída. Que tipo de despesa vai ser adicionada. Para que quando você faça a apuração final do recolhimento do tributo, dos tributos devidos, você esteja de acordo com a legislação. Porque se você for autuado, você vai precisar demonstrar para a Receita Federal que você está recolhendo a coisa de forma correta e não está maquiando as suas despesas. Porque se você estiver maquiando as suas despesas, você está, consequentemente, sonegando. Então, esse mesmo exemplo do curso já não teria o mesmo resultado se
você estivesse fazendo um curso para sua empresa inteira, Uhum. beneficiando a pessoa jurídica. Porque aí você vai estar mostrando para a Receita Federal que aquilo é efetivamente uma despesa do CNPJ. Não é uma despesa pessoal de um sócio, ou até de um funcionário que não precisa ser sócio, mas que a empresa escolheu pagar. Entendeu? É uma despesa de operação. É uma despesa vinculada à atividade do CNPJ. E eu estou usando esse exemplo do curso porque é o mais fácil de entender. Mas a gente tem exemplos até um pouco mais complexos, como, por exemplo, depreciação de patrimônio, às vezes provisões, porque você sabe que você vai ter que economizar um dinheiro com uma despesa que vai acontecer daqui a 3 meses. Então você vai ter que lançar isso no seu balanço. Você vai ter que lançar isso no seu balanço. Você sabe que isso vai existir. Agora, isso vai entrar dentro da apuração do lucro real, efetivamente, em comparação com o lucro contábil. Entendeu? Então já começa a ficar um pouco mais complexo. Eu usei o exemplo do curso porque ele acaba sendo mais fácil de compreender. E aí você percebe que isso já não existe no lucro presumido, muito menos no Simples Nacional. O Simples Nacional nem considera essas questões de contabilidade e etc. Considera, obviamente, por uma questão societária, né? E até dos registros societários financeiros que são necessários para que você tenha até uma organização da sua pessoa jurídica. Mas no lucro presumido isso é um pouco mais relevante, no lucro real isso é extremamente relevante.